Olá, você que segue o canal Contabilidade e Negócios, eu sou o professor Marterson e mais uma vez nós estamos aqui com mais uma aula sobre contabilidade tributária. Dessa vez, quero abordar uma breve introdução às duas contribuições, o PIS e a COFINS, falando aqui de algumas características gerais. E nessa primeira introdução, nessa breve aula que eu quero disponibilizar aqui no canal no YouTube, eu quero falar sobre os aspectos mais relevantes dessas contribuições, né? A maneira com que elas interagem com os regimes tributários e assim sucessivamente. E também quero falar da MP 1227, agora que está gerando muita polêmica, na questão da impossibilidade de compensar os créditos de PIS e COFINS com outros débitos de tributos federais. Então, isso aqui eu vou abordar e você que segue aqui o canal vai se inscrever no canal, ativar as notificações e como eu já mostrei para vocês, né, eu criei uma área de membros onde ao fazer a sua matrícula por R$ 24,99 por mês, você tem acesso a todos esses conteúdos. Planejamento tributário, direito tributário, análise de balanço patrimonial e DRE, curso de contabilidade tributária, contabilidade de A a Z para leigos, né, peguei as minhas melhores aulas de compliance e coloquei aqui também os meus melhores vídeos de YouTube, né, de contabilidade, tributos, e também joguei dentro desta plataforma. Mas vamos aqui ao que interessa. São duas contribuições que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de entendê-las. Algumas pessoas dizem, inclusive tributaristas, dizem que PIS e COFINS é mais complexo do que o ICMS. Eu também concordo, devido à quantidade de nuances que essas duas contribuições têm. Quando você começa a estudar, em especial na questão da não cumulatividade, do regime monofásico, você começa a encontrar um monte de coisas estranhas que não tem nem perigo de você aprender na faculdade. Mas quando a gente estuda PIS e COFINS, pelo menos de uma maneira básica, aquilo que nós aprendemos na faculdade, basicamente nós estudamos o quê? O regime cumulativo e o não cumulativo. Regime monofásico, nem pensar. Você não escuta ouvir falar sobre isso aqui na faculdade. E também importação, você não escuta ouvir falar sobre isso na faculdade. Até mesmo na pós-graduação, quando algumas abordam, algumas mais renomadas, né, como a que eu faço na PUC, aborda, mas de um modo bem simplista. Mas, basicamente, nas faculdades nós ouvimos falar sobre a sistemática cumulativa e a sistemática não cumulativa. Como é que a gente estuda isso? O PIS e COFINS cumulativo tem apenas uma lei, a Lei 9.718. Então, nesta lei, você vai encontrar tudo sobre o PIS e a COFINS no regime cumulativo. No regime não cumulativo, nós temos duas leis. A Lei 10.637 para o PIS e a Lei 10.833 para o COFINS. Quando nós estudamos a questão da monofasia, nós temos a Lei 10.147 e a importação, a Lei 10.865. Mas vamos deixar essas questões para depois. Se inscreva no canal que com certeza você vai se deparar com esse conteúdo mais profundo. Como eu falei, surgiu agora, inclusive nesse mês de junho de 2024, essa polêmica, tá? Basicamente, essa MP, ela se divide em algumas partes, mas eu coloquei aqui duas. Primeiro, os créditos de PIS e COFINS só poderão ser compensados com outros débitos de PIS e COFINS e não mais com outros tributos federais. Como assim? Até o presente momento, se uma empresa tem R$50 mil de crédito de PIS e COFINS, tá? E tem 30 mil de débitos de imposto de renda e 20 mil de débitos de IPI, ela pode usar os 50 mil de crédito de PIS e COFINS e pagar esses 50 mil de débitos de outros tributos federais. Essa MP propõe o quê? Proibir que os créditos de PIS e COFINS sejam utilizados para pagar os débitos de outros tributos federais. PIS e COFINS, então, só iria compensar, só iria pagar PIS e COFINS, tá? Ou seja, iria jogar o planejamento tributário das grandes empresas na lata do lixo, tudo bem? Outra coisa, sobre os créditos presumidos, antes o próprio contribuinte poderia, de maneira eletrônica, pedir o ressarcimento dos tributos e receberia. Agora, tal pedido deverá passar e ser analisado pela Receita Federal. Então, se uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, tivesse R$1.000 de crédito de PIS e COFINS, de maneira eletrônica, ela pediria o ressarcimento e receberia na conta bancária. Agora não pode mais, segundo essa MP, que ainda não foi aprovada. Quer dizer, ainda pode,
mas se a MP for aprovada, não poderá. Então, todo pedido de ressarcimento deverá ser feito de maneira presencial na Receita Federal, tudo bem? Correndo o risco, inclusive, de ter um embargo e o contribuinte ter que ir lá de novo, que vai chegar, né, naqueles casos que nós sabemos que os empresários vão acabar deixando para lá. Tudo bem? Uma compensação de R$ 2.000, de R$ 1.500, vão acabar deixando para lá. Então, quando nós falamos de PIS e COFINS, a primeira coisa que nós fazemos é uma certa classificação, tá? Primeiro, onde é que o PIS e COFINS está? O PIS e COFINS está dentro de uma coisa chamada no direito tributário de contribuições especiais. Aqui nós temos aquelas cinco tipos de impostos, de tributos, na verdade, né? O Código Tributário Nacional vai dizer que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Isso aqui é o que o CTN diz que é. 3. Só que o STF, com a teoria tripartite, ele vai dizer o seguinte, olha, não, tributos são taxas, impostos, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Aí eu pergunto, quem está certo, quem está errado? E a resposta é, ninguém está errado, tá? O Código Tributário Nacional e a Constituição Federal apontam 3 tipos de tributos. O STF aponta 5. Então, não existe contradição, visto que o STF é quem interpreta a Constituição. Então, dentro das contribuições especiais, nós temos mais 4 tipos de contribuições. Mas a que nos interessa são as contribuições sociais, tudo bem? E dentro das contribuições sociais, nós temos 2. Contribuições sobre folha, que inclusive entra o PIS, então o PIS também é uma contribuição sobre folha, e nós temos contribuições sobre a receita ou faturamento, que entra o PIS e a COFINS. Então, veja, o PIS, ele incide tanto sobre folha de salário, como faturamento, tá? Como faturamento ou receita. Aqui nós iremos entender que existe uma diferença entre receita e faturamento. A COFINS, por sua vez, não incide sobre folha de salários. A COFINS só incide sobre faturamento. Então, aqui você já vai entendendo isso. Agora, óbvio que nem todas as empresas também são contribuintes de PIS sobre folha de salário. Existem algumas empresas, tá? Que, inclusive, dentro desta área de membros, eu explico tudo isso com muito mais profundidade, tá? Não que aqui eu não esteja fazendo com profundidade, mas dentro da área de membros tem muito mais aulas, tá? O link tá na descrição. Veja, quando nós falamos também de PIS e COFINS, nós precisamos aprender que essas 2 contribuições, que não podemos chamar de impostos, tá? O brasileiro tem essa mania de chamar tudo de impostos, elas interagem com os regimes tributários. Tanto no lucro real, no presumido ou no simples nacional, tem a incidência de PIS e COFINS. Só que no lucro real, a gente tem um regime que é chamado de não cumulativo. Tudo bem? No lucro real ainda, as alíquotas elas são maiores, como você está vendo aí do lado direito, na verdade é 7,60, tá? Isso aqui 7,5 é 7,6, tudo bom? Tudo bem? Ou seja, e esse PIS é 1,65. Isso aqui eu vou consertar. Isso aqui é só fórmula, tá? A gente coloca no Excel e fica 1,599999, mas é 7,60 na verdade. E aqui, regime cumulativo, tá, do lucro presumido. Então, as empresas de lucro presumido, elas sempre estarão no regime cumulativo, onde a COFINS é 3% e o PIS é 0,65, tudo bem? E nós temos também o Simples Nacional, que é enquadrado também na questão da cumulatividade, tudo bem? Ou seja, é aquela questão, no lucro real, as alíquotas são maiores, mas existe a possibilidade dos créditos. Quando compra, toma crédito sobre aquilo que é insumo, e quando vende, apura os débitos sobre o faturamento. Paga, então, a diferença do débito menos o crédito. No lucro presumido não tem isso, porque não existe a possibilidade de créditos. Então, no lucro presumido sempre vai ser pago aquele, pega o faturamento, tira o ICMS, aplica as alíquotas. No Simples Nacional também, pega o faturamento, tira o ICMS que é automático dentro do PGDAS e também já faz o cálculo diretamente. Aqui, nós temos esse slide também, que mostra um pouco como é que funciona a questão da tributação. O PIS e COFINS, eles incidem diretamente sobre a receita, tá? Que também pode ser faturamento, vai depender se é cumulativo ou não cumulativo, eu vou explicar isso mais à frente. Se não for nessa aula, vai ser na outra.
E o IPI e o ICMS são tributos que incidem sobre o valor agregado, tá? Então, a indústria recebe um produto, agrega valor, deixa ele um pouco mais caro, e sobre aquela diferença tem a incidência do IPI e o ICMS também. Mas não vamos nos deter nesses outros tributos por enquanto. Então, PIS e COFINS, eles estão dentro desses tributos que incidem sobre a receita. Tá? Como eu acabei de falar, nem vou me deter muito aqui nesse slide. Então, falando um pouquinho brevemente só sobre o PIS, deixando o COFINS de lado. O PIS, ele vai incidir sobre a receita mensal, no caso dos optantes do Simples Nacional e dos optantes do lucro presumido. Agora, essa receita mensal aqui, você precisa entender que não são todas as receitas de uma empresa. É apenas o faturamento do objeto social, tá? Então, vamos aqui imaginar. No caso das empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido, vamos imaginar que a empresa ela tem como objeto social a prestação de serviço. Num determinado mês, ela teve um faturamento de 100 mil, mais 3 mil reais de receitas financeiras. No lucro presumido ou no Simples Nacional, a incidência acontecerá somente sobre os 100 mil reais da receita ou faturamento do objeto principal, do objeto social. Os 3 mil reais de receita financeira não serão tributados. Tudo bem? No Simples e no lucro presumido. Diferente do lucro real. No lucro real, se uma empresa tem como objeto social a prestação de serviço e ela tem 100 mil de faturamento, mais 3 mil de receita financeira, teve lá um rendimento no mercado de ações, renda fixa, variável, o PIS, bem como a COFINS, vai incidir sobre os 103 mil reais. Porque na sistemática não cumulativa, ou seja, lucro real, a base de cálculo não será só o faturamento do negócio, vai ser o faturamento mais outras receitas. Ou seja, além das alíquotas serem maiores, na sistemática não cumulativa, a base de cálculo também é um pouco mais abrangente, tá? O PIS também vai incidir sobre a folha de pagamentos, como você está vendo aí, mas não são todas as empresas que pagarão. E também vai incidir sobre a receita de transferências correntes e de capital, né? Pessoa jurídica de direito público interno. Isso aqui é outra coisa que vai complicando mais ainda. Percebe, como eu falei no começo? Muitas pessoas ficam presas à sistemática cumulativa e não cumulativa e aprendem apenas a fazer os cálculos. Quando a gente vai abrindo de verdade o leque dessas duas contribuições, a gente começa a encontrar coisa que vai complicando mais ainda a história. Nós temos aqui, então, a COFINS. Acabamos de falar só do PIS. Mesma coisa. Sobre a receita mensal, no caso dos optantes do lucro presumido e do Simples Nacional. Empresas do Simples também pagam a COFINS. E no caso aqui do lucro real, é sobre o valor adicionado. Por que valor adicionado? A empresa compra um produto por 10 mil, aumenta aquele valor, tá? O produto agora está valendo 12 mil, e ela toma crédito sobre 10 e vende por 12. Toma débito sobre os 12. Então, se credita sobre 10, valor de compra, se debita sobre 12 mil, valor de venda, e na verdade o PIS e a COFINS vai incidir sobre aqueles 2 mil reais, que é aquele valor agregado. É por isso que no lucro real tem essa possibilidade de crédito, tá? É por isso que é somente sobre o valor agregado. Eu tenho aqui esse slide, tá? Para gravar aulas aqui para o canal. Próximas aulas quero abordar fato gerador, base de cálculo e todas as exclusões da base de cálculo, contribuintes e responsáveis, apuração e recolhimento. Agora, tudo isso aqui já está postado dentro da minha plataforma de aulas, tá? Que eu vou mostrar para você aí de novo, para você entender. E todo esse material também, caso você queira baixar, na verdade, todos os cursos que eu coloquei aqui dentro, você pode baixar todos os materiais. Ou seja, a sistemática PIS e COFINS, na verdade, as duas contribuições PIS e COFINS não são difíceis de entender, tá? Mas também não é tão simples. Não é só cumulativo e não cumulativo, como, infelizmente, a maioria de nós aprendemos no bacharel. Essas outras coisas eu acabei aprendendo estudando por conta própria, pagando cursos mais caros, como, por exemplo, na FGV. Fiz um curso de contabilidade tributária na FGV de R$900, e o curso tinha 6 horas de duração. Porém,
São aqueles cursos que se você não fizer, se você não pagar, você simplesmente não aprende isso dentro da faculdade, seja pública, seja privada, seja qualquer um. Enfim, nas próximas aulas, tá? Se você se inscrever no canal e ativar as notificações, nós iremos abordar aqueles outros tópicos, tá? Onde eu mostrei aqui, e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças para entender sobre essas contribuições. Se inscreva no canal, ative as notificações, e eu vou deixar esse link na descrição, e você vai conhecer por apenas R$ 24,99, sem contrato, sem fidelidade. Até a próxima aula, ativa as notificações e envia também para os teus colegas, principalmente você que está passando por essa disciplina de direito tributário, de contabilidade tributária, e está achando difícil, tá? Repito, é difícil, mas não é impossível. Abraço.